Salve, salve investidores, beleza? O Lucas novamente aqui com vocês. Pessoal, hoje vamos falar sobre o fundo imobiliário de tijolo, o segmento de logística, que está com um pequeno desconto e tem entregado bons rendimentos aos seus cotistas. Estou falando do fundo imobiliário NEWL11. É um fundo pouco conhecido, porém bastante interessante. E vale a pena você tirar um tempinho para estudar sobre ele. Como sempre, lembro que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, cabe a você estudar mais sobre ele, se aprofundar para ver se ele se encaixa nos seus critérios de investimento. Antes de continuarmos, pessoal, peço desculpa pela minha voz. Infelizmente eu fiquei gripado, minha voz está um pouquinho rouca, mas espero aí que dê para vocês entenderem bem. Então vamos lá. Como eu já mencionei, ele é um fundo de logística. Atualmente ele está sendo negociado a R$ 113,11. Esse foi o seu fechamento de sexta-feira agora. Seu dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, está de 10,49%. Então é uma boa rentabilidade se levarmos ele em consideração outros fundos do mesmo segmento. E nos últimos 12 meses aqui no acumulado, por cada cota ele pagou o valor de R$ 11,87. Tirando como referência também os últimos 12 meses, ele está com uma valorização aqui de 13,5%. Descendo um pouquinho aqui, nós podemos ver que seu valor patrimonial por cota, o que poderíamos considerar como seu preço justo, é os R$ 117,87. Mas como vimos lá em cima, está custando R$ 113,11. Então ele está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo. E se levarmos em consideração o seu indicador P sobre VP, ele está de 0,96. Isso quer dizer que esse fundo no momento ele está com desconto de 4%. Ele tem um patrimônio de R$ 239 milhões, um patrimônio pequeno. Ele conta aqui com 7,6 milhões em caixa disponível para futuros investimentos e tem 3.676 cotistas. Então podemos ver que ainda é um fundo pequeno. Uma liquidez média diária de R$ 577 mil. Descendo aqui, nós podemos ver que seu último rendimento pago foi de 95 centavos por cada cota. Ele sempre anuncia aqui no último dia útil de cada mês e 10 dias úteis depois, que caiu aqui no dia 14/8, ele realiza o pagamento. E esse dividendo correspondeu a um rendimento no mês de 0,82%. E aqui embaixo nós podemos ver o seu histórico de pagamentos de dividendos, desde que ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores lá no final de 2019 para cá. E é notável o seu crescimento, com respeito aos seus rendimentos mensais. Tem alguns meses que ele paga um valor um pouquinho a mais, que é justamente nos meses de junho e de dezembro, que é quando o fundo ele distribui resultados acumulados. Então, geralmente, esses fundos que têm resultados acumulados, no fechamento de cada semestre, ele tem que distribuir o resultado acumulado que ele tiver no período. Então, por isso que, por exemplo, aqui nesse mês de junho, esse ano de 2023, ele pagou R$ 1,37. Ele vinha pagando aqui 93 centavos e ele aumentou seus dividendos para esse valor. Então, para que vocês possam entender porque esse dividendo maior é por causa do resultado acumulado do fundo. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, analisar um pouquinho melhor sobre esse fundo e entender um pouco melhor como é que ele funciona. Estou aqui no relatório gerencial do mês de julho de 2023 e vamos ver aqui alguns indicadores, alguns fatos sobre esse fundo que vale a pena se considerar. Podemos ver inicialmente que ele tem o objetivo de investir em imóveis logísticos e industriais. Ele realiza assim aquisições de terrenos para desenvolvimento ou aquisição de imóveis em construção ou prontos para posterior alienação, locação ou arrendamento, bem como outros imóveis com potencial de geração de renda. Então esse é o objetivo desse fundo. Ele teve início lá em outubro de 2019, ele é administrado pelo Banco Genial, ele tem aqui uma taxa de administração de 0,95% ao ano, uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o IPCA mais 5%. E a sua gestora, pessoal, é essa daqui, Leopold Real Estate. Vocês podem entrar aqui no site deles para que vocês possam ter assim mais informações sobre essa gestora. Ela realmente é pouco conhecida, nem eu realmente conhecia sobre ela. Descendo mais um pouquinho aqui, nós podemos ter algumas informações importantes. Primeiramente, esse fundo ele tem atualmente 3 imóveis com 5 locatários. A duração média ainda dos seus contratos é de 8,2 anos, então podemos ver que são contratos atípicos, contratos longos. A sua vacância atualmente é totalmente zero e
Então ele não tem vacância nem física e nem financeira. E juntando seus 3 imóveis, soma-se uma área total de 114 mil metros quadrados. Aqui nós podemos ver a imagem de cada um dos 3 imóveis que atualmente ele tem. Tem um localizado lá em Caxias do Sul, outro em Goiânia e um em Sorocaba. E ele usa atualmente, pessoal, essa estratégia aqui, ó, na onde ele tem como objetivo, por exemplo, nesse imóvel de Caxias do Sul, ele faz adaptações para o imóvel com o objetivo de aumentar o aluguel dele. Esse daqui de Goiânia, ele está fazendo uma expansão desse imóvel, desenvolvendo novos galpões logísticos. Nesse terreno aqui ao lado, ó, vocês podem ver que ele está em fase de construção de outro galpão logístico. Então ele tem aproveitado o mesmo terreno para poder construir novos imóveis. E tem esse outro aqui de Sorocaba, onde ele fez a aquisição em um valor atrativo. Ele tem como objetivo vender futuramente com ganho de capital. Estamos aqui agora no seu demonstrativo de resultados. Vamos ver qual foi a receita que esse fundo no mês de julho ele gerou. Podemos ver que ele teve aqui uma receita de locação de R$ 3.151.000, teve também uma receita operacional de R$ 637.000, uma receita de FIIs de R$ 138.000. Isso mostra que ele também investe em outros fundos imobiliários. Ele teve aqui uma receita financeira de R$ 226.000. Somando todas essas receitas, ele teve um valor total aqui de R$ 4.153.000. Porém, ele também teve algumas despesas imobiliárias, despesas operacionais e financeiras. E somada, essas três, somou um valor de R$ 1.828.000. Então, pegando essa receita que o fundo gerou e diminuindo pelas suas despesas, ele teve um resultado líquido de R$ 2.325.000. E ele distribuiu no mês de julho o valor de R$ 1.931.000. Então, nota-se que ele gerou uma receita bem superior ao valor que ele realmente distribuiu, de aproximadamente aí R$ 400.000. Então, mostra que o fundo ele tem se autossustentado tranquilamente. Ele tem conseguido gerar uma receita maior do que ele realmente tem distribuído. Esse mês aqui de julho, ao lado, foi o mês que ele distribuiu os valores acumulados que ele tinha. Por isso que ele gerou aqui uma receita menor do que ele realmente distribuiu. Porém, vale ressaltar que foi por causa do resultado acumulado que ele tinha. Aqui ao lado, pessoal, nós podemos ver as empresas que atualmente são inquilinas desse fundo imobiliário. São 5 no total, como eu havia mencionado. E aqui ao lado vocês podem ver o valor do aluguel que cada uma dessas empresas atualmente paga para esse fundo imobiliário, pela alocação dos seus imóveis. Aqui podemos ver a sua composição de patrimônio líquido. Atualmente, seus imóveis estão custando o valor de R$ 425,9 milhões de reais. Ele tem aqui 7 milhões investidos em títulos públicos, ele tem 13,5 milhões investidos em outros fundos imobiliários e R$ 400 mil investidos em outro tipo de investimento. Ele tem aqui esse CRI de 168,4 milhões de reais, que foi dinheiro que ele pegou emprestado para poder comprar algum imóvel que atualmente ele tem. Então, calculando todos esses valores, ele vai ter assim um patrimônio líquido no momento de 278,4 milhões de reais. Ele tem essa alavancagem aqui, como eu mencionei, de 168,4 milhões de reais. E aqui embaixo vocês podem ver o cronograma de pagamento desse CRI. Podemos ver que nesse ano de 2023 ele teve aqui carência das suas amortizações, porém a partir de 2024 em diante ele vai começar a pagar amortizações periódicas. A cada ano ele vai pagar um valor diferente. Então, no momento, ele só tem pagado os juros. Como aqui menciona, um juros fixo de 5,60% ao ano, mais a correção anual pelo IPCA. Aqui podemos ver que 95% de todo o seu patrimônio está investido nos imóveis que atualmente ele tem. Ele tem aqui 3% investidos em outros fundos imobiliários. Ele tem aqui 2% investidos em ativos da renda fixa. Com respeito ao reajuste anual dos seus contratos, em especial é usado o IGPM em 59% dos seus contratos e em 41% é usado o índice IPCA. Aqui mais nós podemos ver quem são seus principais locatários, especialmente com respeito à receita, no caso os locatários que mais pagam aluguel para esse fundo com respeito aos seus imóveis. Se destaca esses dois primeiros aqui, ó. Um corresponde a 32% e o outro corresponde a 31%. E aqui nós podemos ver o setor de atuação dos seus principais locatários. Cada empresa é de um segmento diferente. Como eu havia mencionado, ele tem contratos longos, o que é um fato bastante interessante. Só para vocês terem uma ideia, 65,7% dos seus contratos vão vencer a partir de 2031 e o restante a partir de 2033. Então são contratos realmente muito longos. Esse é um ponto positivo sobre esse fundo imobiliário. E aqui nós podemos ver os principais meses de reajuste dos seus aluguéis. Nota-se que nesse segundo semestre de 2023 não vai ter reajuste nenhum, só a partir de janeiro e fevereiro que
tem reajustes aqui significativos com respeito aos seus aluguéis. E aqui no final, pessoal, o relatório gerencial vai falar um pouquinho melhor sobre cada um dos imóveis, dos 3 imóveis que atualmente esse fundo imobiliário possui. Aí vocês podem ler com um pouquinho mais de atenção, eu não vou considerar aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele fala bastante sobre todos os imóveis que atualmente ele tem, então vale aí vocês pesquisarem um pouquinho melhor sobre esse fundo imobiliário. Como eu havia mencionado, ele também investe em outros fundos imobiliários. Lá no relatório gerencial não está mostrando, mas o fundo que ele atualmente investe é o CPTS-11, esse fundo de papel. Ele tem aqui quase 12 milhões de reais investidos nesse fundo e atualmente ele possui aqui 157 mil cotas, que corresponde assim a 5% do seu patrimônio atual. Então esse atualmente é o único fundo imobiliário que atualmente ele investe. Então pessoal, esse é o fundo imobiliário NEWL11. Fundo é interessante, tem alguns pontos a se considerar, né? Especialmente a sua alavancagem, porém um ponto importante é que ele tem conseguido pagar os juros sem dificuldades, já que ele tem gerado uma receita maior do que realmente ele tem distribuído. Um ponto a se prestar atenção é com respeito à sua alavancagem no decorrer do tempo, já que as amortizações vão aumentar no decorrer do tempo, porém ele tem indicadores aqui muito interessantes, como por exemplo, não tem vacância, são imóveis bem localizados para cada região e tem aumentado os imóveis dele com o objetivo de poder assim gerar uma receita maior, e ele tem também contratos longos, o que é um ponto bastante positivo. Então cabe aí você, se esse fundo lhe interessou, se aprofundar sobre ele e pesquisar melhor, para que se for do seu interesse você possa sim fazer bons investimentos. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo.